Eu sou a Maíra Gaiato, psicóloga comportamental. Fiz meu mestrado no que o pessoal conhece de ABA, que é Applied Behavior Analysis. Aqui no Brasil, a gente fala terapia comportamental, que é cientificamente comprovada no tratamento do autismo. E durante o mestrado eu vi mesmo vários artigos e várias coisas legais falando de resultados com crianças com autismo. E aí depois do mestrado eu fui para fora, fui me especializar cada vez mais, fui para todos os centros de autismo possíveis e imagináveis para alguém ir que tivesse acesso. Vou até hoje, busco no mundo o que a gente tem de novidades, o que a gente pode fazer, como resolver as questões que atrapalham a vida das pessoas com autismo. Dentro disso eu escrevi um livro também, que chama Mundo Singular. Eu escrevi junto com o Dr. Leandro Tadeu Reveles e com a doutora Ana Beatriz. E a intenção de escrever o livro e agora de fazer esses vídeos é responder para as pessoas que me mandam e-mail, que me fazem perguntas, pedindo ajuda, principalmente falando: eu tô longe, eu tô no interior do Nordeste, não tenho a menor chance de chegar até você aí em São Paulo. Sim, o Brasil é enorme. Qual a chance de alguém vir, ficar hospedado aqui, fazer o tratamento aqui, se a vida toda está acontecendo lá? Então, um meio que eu achei para a gente conseguir acessar e ajudar vocês que estão longe, que tem seu filho em casa e que não sabe o que fazer, foi fazendo esses vídeos. Primeiro eu quero falar bastante sobre a teoria, dar dicas para vocês do que se tem de conhecimento hoje, e depois fazer alguns vídeos práticos para mostrar o que vocês podem fazer aí na sua casa com o seu filho também. Então, para começar nesse primeiro vídeo, eu pensei em conversar um pouquinho com vocês sobre as causas, as origens. Como isso veio parar no meu filho? Da onde isso veio? Por que no meu pequerrucho? A causa, gente, é genética. Hoje, já tem mais de 100 genes identificados como SIM, fazendo parte do transtorno do espectro do autismo. A gente ainda não tem um conjunto de genes específico para falar que é assim que se forma o autismo, e também não tem nenhum exame, nem de sangue, nem de imagem, que mostre para a gente que aquilo significa autismo. O diagnóstico hoje é 100% comportamental. Ainda não se tem um exame que se possa fazer, mas muita gente legal está pesquisando sobre isso e nos próximos anos, muito em breve, a gente vai ter novidades sobre isso. Existem também causas ambientais, que podem ser intra ou fora do útero, mas que também afetam. Na verdade, elas causam uma vulnerabilidade maior, uma chance maior da pessoa ter autismo. Então, a pessoa ou já nasce com a genética constituída, portando autismo, ou ela nasce com uma predisposição, ou ela é formada, aquele ser é formado com uma predisposição para autismo, e alguns fatores dentro do útero ou fora do útero possibilitam esse desencadear do autismo. O que seriam esses fatores? Então, parto prematuro, sangramento na gravidez, uma gravidez difícil sofrida, diabetes gestacional, gravidez de múltiplos, idade materna e paterna. Eu sei, a gente deixa para ter filho depois hoje, né? Todo mundo espera para ter filho, mas o índice também tem aumentado muito de autismo. E a gente vê que acima dos 40 anos, pais acima de 40 anos, têm uma maior chance de ter crianças com autismo. Poluição também. Já foi comprovado que morar em áreas poluídas aumenta a probabilidade de autismo. Então são várias as causas, a gente não tem controle sobre elas. O que a gente tem controle sobre? O tratamento. O que fazer com isso, então, a partir de agora? Duas coisas podem acontecer com a sua criança pequenininha. A primeira delas é o seu filho nunca desenvolver os comportamentos e as características esperadas para as fases de desenvolvimento dele. Uma outra coisa é ele desenvolver características de acordo com a idade e, por volta dos 2 anos, sofrer uma regressão desses comportamentos. Então, ele falava, ele interagia, ele brincava e por volta dos 2 anos ele parou de fazer isso. É uma característica também do autismo, pode acontecer de ou nunca desenvolver ou de ser regressivo. Então vamos pensar nas características que a gente tem que observar nas crianças desde pequenininhas. Se você está aí com o seu filho pequeno em dúvida, algumas coisas você acha que tem de autismo, outras coisas que não de autismo, vamos pensar em todas as características que você tem que começar a ver no seu bebê, numa criança de 1 e 2 anos de idade, tá bom? A primeira coisa é a gente pensar em atenção compartilhada.
O que é atenção compartilhada? Atenção compartilhada é quando a gente consegue triangular com uma outra pessoa uma informação. Então, por exemplo, quando a mãe vai mostrar um bichinho para a criança e mostra, olha, que legal esse bichinho. A criança pega o bichinho, olha para o bichinho e tende a olhar para a mãe ou para o pai de volta, como quem diz, uau, que legal isso. Ou quando ela vê uma coisa, mesmo que não estejam mostrando para ela está passeando e ela vê um cachorrinho. E aí ela tende a olhar para a cuidadora dela, para quem está junto com ela, para a referência social dela, para compartilhar, para mostrar, para falar, olha, legal isso, hein? Quando nós, cuidadores, pai e mãe, olhamos para outra coisa, a criança também tende a seguir o nosso olhar para ver para onde a gente está indo, para onde a gente está olhando. Isso também é uma característica. A criança nessa idade, com 1 ou 2 anos, ela já tem o que a gente chama de referência social, que é já saber quem é o pai, a mãe, o cuidador e querer sempre ficar no colo dessas pessoas, não gostar de ir para colo de outras pessoas, busca sempre numa situação estranha ou de perigo ou de dor, quando se machuca, busca os seus cuidadores. As crianças com autismo não. Os pais relatam que elas são crianças que vão com qualquer um. Então elas aceitam o colo, parece que nem perceberam que saíram do colo da mãe, por exemplo. Uma outra característica importante são as interações sociais. As crianças, desde bebês, com 1 ano de idade, elas já tendem a ter reações a gracinhas. Então quando o pai faz uma caretinha ou quando ensina ela a mostrar a língua, fazer barulhinho com a boca de brrr, ou fazer tchau, a criança tende a imitar e a reproduzir aquele comportamento e a rir daquelas gracinhas, isso é bem comum. Uma outra coisa importante é o contato visual. Contato visual com quem fala com ela. Até a manutenção do contato visual. Por exemplo, eu estava pensando agora no meu sobrinho Pedro, no Natal, e fiquei impressionada. Todo mundo quer brincar com ele, quer pegar ele no colo, e ele ia no colo de todo mundo, mas ele não tirava o olho da mãe dele. A mãe dele ia para lá na cozinha e ele ficava acompanhando. A mãe voltava, acompanhava também. O pai chegava, ele não sabia para quem olhar, se ele olhava para a mãe ou para o pai, mas acompanha a pessoa de referência. As crianças também, desde pequenas, já podem ter movimentos repetitivos, com as mãozinhas quando estão felizes, então é um movimento de flapping. Ver um filme legal ou ver algum movimento giratório, gostam de coisas iluminadas, de coisas que giram, ver um ventilador e podem fazer um movimento de flapping com as mãozinhas. Esse é um movimento bem comum. Balançar o corpo também, movimentos repetitivos e a gente chama de estereotipados. A criança também nessa idade já precisa, com 1 ano de idade, ela já precisa falar pelo menos uma palavrinha com função. O que é falar com função? Com a intenção de se comunicar, com a intenção de se fazer entender. Então ela precisa já falar uma palavrinha e precisa também ter gestos comunicativos, de intenção comunicativas, que é apontar, chamar, pedir para parar. Ela tem vários movimentos ou várias ações que ela pode fazer que querem dizer comunicação, não necessariamente ela falando. Com 2 anos de idade, a criança precisa estar falando 2 palavrinhas, tá? É importante que ela já fale 2 palavrinhas juntas com a intenção de formar frases, de se comunicar. Se você conhece alguma criança que com 1 ano não falou uma palavrinha, que com 2 anos não fala 2 palavrinhas, não aponta, não usa outras estratégias para se comunicar, gosta mais de ficar quietinha no canto dela. São crianças muito sérias que não respondem muito a gracinhas sociais, não costumam sorrir quando a gente fala com ela. As mães falam que parecem bebês sérios demais. Ou que tem movimentos repetitivos, ou que tem alguma dessas características que eu falei, tem indicação de tratamento imediato. Indicação imediata de acompanhamento com um especialista. Então procura um neurologista infantil especializado em desenvolvimento, procura um psiquiatra infantil e tira suas dúvidas. Hoje, como o diagnóstico do transtorno do espectro é 100% comportamental, você precisa de uma equipe de especialistas que te fale o que é normal naquele desenvolvimento e o que está estranho. Mesmo que não seja autismo, pode ser um atraso importante para a gente corrigir quando a criança é novinha, e que depois vai ajudar muito ela na vida.
Então, pessoal, essas foram as principais características para a gente observar em crianças pequenininhas. Ainda tem muita coisa para se falar, ainda vão ter vários outros vídeos. E me mandem, por enquanto, as suas dúvidas nesse e-mail que está aparecendo aqui embaixo, porque me dá sugestões para eu fazer próximos vídeos e para eu responder por aqui também. Eu tento responder o e-mail de todo mundo e as dúvidas de todo mundo, tá legal? Então, se vocês puderem, se inscrevam no canal para acompanhar, para receber os próximos vídeos e dar um like para eu saber se vocês curtiram, tá bom? Um beijão, até mais. Tchau, tchau.